e tudo não é tempo mais de guerra, né? Mas infelizmente acontece e é uma profecia que vai se cumprir, não tem jeito, né? Não tem jeito. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês um assunto que quase não é falado na igreja, sobre mentira. E a mentira se tornou tão popular e tão bem usada, não, ou seja, tão usada dentro do nosso meio, que hoje já se tem até um dia específico para mentira, para celebrar o dia da mentira, né? Era ontem, o dia da mentira. Meio de abril. E eu não me lembro, eu acredito que nem tem o dia de celebrar o dia da verdade, né, Socorro? Devia ter, não tem. Hoje é o dia da verdade, não tem, não se celebra, né? Porque é coisa boa. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus, né? Mas ninguém se celebra isso. Mas na hora que chega para o mal, é o dia das bruxas que se celebra, né? Que é o dia do mal. O dia da mentira celebra. E para início de conversa, como diz a história, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Amém? Quem se habilita a ler para mim, por favor? Pode ser, Socorro. Pode ser sentada. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Pronto. Se nós formos ler o capítulo 14, são bem-aventurados e santos, são aqueles que entram pela cidade, pelas portas, né, da cidade santa. Aí quando chega no versículo 15, aí vem falando quem é que fica fora da cidade santa, né? Fica fora, né? Como o Socorro leu ali, os cães, os feiticeiros, os impuros, né? As pessoas que praticam o pecado, os impuros, os assassinos, os idólatras, os homicidas e quem ama e pratica a mentira. E como eu falei, para início de conversa, já tira logo você do céu, praticar a mentira. Então não é algo muito simples, é algo muito complicado. Então nós temos que ter muito cuidado com relação à mentira. Por isso que é bom sempre falar a verdade, né? Só a mentira só para você pegar e o outro acreditar a mentira, então pensar que é verdade. Com certeza, porque a mentira, ela é um engano, né? Aquele que pratica, ama e pratica a mentira, ele anda enganando. É certo que a gente vê em alguns momentos na Bíblia alguém falando uma mentira e me parece que Deus não repreendeu, que Deus não levou em conta aquela mentira. Por exemplo, no caso de Abraão, falou que Sara era sua irmã. Ele mentiu e não mentiu ao mesmo tempo, porque realmente ela era irmã, né? Era meio irmã, era irmã por parte de pai, né? Era meio irmã. Mas, além de ser irmã, era esposa, né? Era esposa. Então, ele mentiu para não dizer que era esposa, mas falou que era irmã, né? Para não dizer que era esposa. Mentiu e omitiu. E me parece que a Bíblia, que Deus não puniu Abraão por conta dessa mentira, né? Porém, a mentira não prejudicou ninguém, né? Não levou ninguém ao mal. Uma outra coisa que a gente vê, por exemplo, no caso quando os espias foram para Jericó, que encontraram a prostituta Raabe, os homens da cidade vinham pegar os espias para matar ela e escondeu. Quando os espias chegaram, ela disse: não, aquilo não passou por aqui não.
Não vi esses homens não, eles estavam escondidos na casa deles, ele mentiu, né? Mas para salvar o servo de Deus. A gente não vê Deus punindo ela por conta dessa mentira, né? Essa mentira. Na verdade, assim, Deus, ele valoriza em primeiro lugar a vida, né? Ele valoriza em primeiro lugar a vida. Se você tiver que mentir para salvar a vida de alguém, você não vai cometer pecado com isso. Agora, né, desse... Então. Eu estava classificada no nome, né? E fazer o seguinte, quando disse que elas duas se melhoraram. Mas se devia para poder depender e chamar assim. Isso. Nós temos um excelente de verdade. Então essas questões aí, é bom sempre falar a verdade, né? Mas tem casos que às vezes você precisa falar algo assim que não está dentro da realidade, né? Porque Deus valoriza em primeiro lugar a vida, mas a gente precisa ter muito cuidado. Mas o que Apocalipse aqui está dizendo é aquele que ama e pratica a mentira. O fato de você falar uma mentira para salvar a vida de alguém, isso não significa que você ama e você pratica a mentira, né? Foi uma coisa assim. Mas mesmo assim, é melhor a gente apelar para a verdade e apelar para a misericórdia de Deus. Porque se Abraão, ele tivesse apelado para a misericórdia de Deus, em vez de mentir, ele nem teria levado a reclamação do rei do Egito, né? O rei disse: você é louco? Como é que você faz um negócio desse, dizer que era sua esposa? Porque o rei logo se interessou pela mulher dele, né? Ele disse: se eu tivesse usado a sua esposa, o seu Deus ia me punir. Ele era consciente. Mas eu não sabia não que era minha irmã. Era minha irmã. Eu não sabia nada. Minha irmã. Então, nessa questão aqui, queridos irmãos, o praticar a mentira e amar a mentira, isso significa que você não tem a verdade no coração. E a Bíblia diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? É o próprio Jesus que fala isso aqui. Outra coisa, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade vem por meio de Jesus, que é revelado em sua palavra. Então Jesus e a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Então por isso que a gente deve amar e praticar a verdade, e não amar e praticar a mentira. Porque se fizermos isso, ficaremos fora da cidade santa, fora dos céus, fora da salvação. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias também em João, no capítulo 8. Irmãos, milagres acontecem, né? Milagres acontecem. Eu me lembrando desses textos, eu nem preparei um sermão para vir pregar aqui para vocês, porque eu não sabia, na verdade, que eu vinha para cá, né? Fiquei sabendo só quando cheguei na igreja. João 8, eu acredito que é o versículo 44, deixa eu ver aqui. Versículo 44. Vamos ver o que a Bíblia fala com relação à mentira de novo, né? Em relação à mentira de novo, que não é algo simples, que é algo complicado, né? Alguém quer ler para mim, versículo 44? Pode ler, igreja. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do nosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentiras para adulterar próprio, e porque é mentiroso e faz a mentira. Está vendo? E fala assim, mas bem focado mesmo na questão da mentira, esse texto, né? Que quando se fala de mentira, se fala do próprio Satanás, porque ele é o pai da mentira, o inventor da mentira, né? Por que o Satanás é o pai da mentira e o inventor da mentira? Porque ele trabalha por meio do engano.
Desde o princípio ele vem enganando a raça humana, e por isso que aquele que ama e pratica a mentira já procede de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Ele foi quem inventou a mentira. Então a gente tem que ter isso. Até a mentira, para salvar a vida de alguém, a gente precisa ter um cuidado, assim, uma certa cautela, porque Satanás ele inventou da mentira. Sim, como é que diz? O tiro pode sair pela culatra, como o povo fala, né? Aí você quer ajudar e às vezes acaba ajudando um e prejudicando o outro, porque não foi a verdade, né? A verdade, ela por si mesma, ela se revela como sendo bênção, né? E ninguém tem medo da verdade. E queridos irmãos, por isso que nós não devemos dar ouvidos à voz de Satanás. E isso se refere a várias áreas da nossa vida. Dar ouvido à voz de Satanás é um risco muito grande. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele é mentiroso. Bom dia, seja bem-vinda, minha irmã. Porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. A partir do momento que você entra nesse caminho, está seguindo aos próprios caminhos do diabo. Verdade. Olha uma coisa aqui. Eu me lembro que quando nós estávamos indo para evangelizar Novo Triunfo, isso há anos e anos atrás, né? Tinha a menina lá, Denise, ela ficava possessa. E teve uma vez que nós estávamos já estressados, cansados, com aquela menina todo dia ficava possessa, era uma confusão danada. E a gente começou, paramos de cantar, porque quando ela ficava possessa, a gente pegava o vinagre, a gente começava a cantar, e cantava, e lia a Bíblia, e o diabo ficava falando pela boca dela, mas a gente não ouvia o que era que ele estava dizendo, né? E dessa vez a gente cansado, paramos de cantar, e ele falou. Estávamos entre 5 pessoas. Recentemente tinha acontecido um caso em Antas, na igreja, assim que podia causar um escândalo na igreja. Mas assim a gente conversou com o pastor disse não, deixa quieto, não vamos levar para a comissão, para não causar um escândalo maior. Conversamos com as pessoas que tinham se envolvido e tal, então a gente deixou ali para não causar um escândalo maior. E naquela noite o diabo foi e falou exatamente o que tinha acontecido em Antas, na igreja de Antas. Nós estávamos em Novo Triunfo. Sorte que ninguém sabia da história, só eu e um outro irmão. Nós entendemos na hora o que ela estava dizendo. E inclusive tinha uma pessoa que tinha ido de Antas que era um visitante, nem era da igreja. E a gente ali começamos a falar e começamos a cantar e abafou o caso, né? Mas a gente ficou com medo de que ele revelasse mais coisas, que ele queria o quê? Envergonhar, né? Então a gente não pode dar ouvido à voz de Satanás. O que aconteceu com Eva no Jardim do Éden? Ouviu a voz de Satanás, levou a humanidade à situação que está hoje. E a ela mesma, né? Uma outra coisa, Absalão deu ouvido à voz de Satanás e causou as confusões que ele causou. E quando nós damos ouvido à voz de Satanás, sempre nós vamos nos prejudicar. Sempre. A gente começa a pensar mal do irmão, ou às vezes a gente começa a ter pensamentos ruins na cabeça, né? De algumas coisas, e começa a pensar coisas ruins e vai alimentando isso, e às vezes é a voz do inimigo que está falando no nosso coração, porque ele tem possibilidade de introduzir pensamentos errados na nossa mente. E como ele tem, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E eu me preocupo demais com isso. Eu converso sempre com os jovens, com os adolescentes que eu estou mais tenho acesso a eles, sou professor deles. E eu fico sempre falando com eles ali, cuidado com o que Satanás bota na cabeça de vocês. Que ele é enganador, pai da mentira, né? Pai da mentira. E aqui quando Jesus fala o seguinte, dizendo que quando ele fala da mentira, ele fala dele mesmo, porque ele é o pai e é o inventor da mentira. Isso significa que ele inteiro, ele é mentira.
né? E todas as vezes que alguém entra por meio do caminho de Satanás, ele vai ser enganado, está sendo introduzido por meio da mentira, enganando. Quando nós falamos mentira, nós estamos enganando alguém. Às vezes a gente quer se enganar. Quando a pessoa, eu acho interessante uma frase que diz o seguinte, que quando alguém fala uma mentira várias vezes, ela passa a ser uma verdade. Na verdade, ela não passa a ser uma verdade, ela passa a ser acreditada. Ou seja, alguém começa a dar crédito àquela mentira, de tanto ser contado tantas vezes, né? As pessoas passam a entender aquilo como uma verdade. Não é verdade, porque a verdade ela não passa a ser mentira, nunca. E nem a mentira passa a ser uma verdade, nunca. Mentira, verdade, elas são distintas. Apesar de que quando se fala da mentira é o controverso da verdade, e quando se fala da verdade é o controverso da mentira. Então elas estão juntas, né? Só que um para o lado, outro para o outro, né? Um para o lado, outro para o outro. É como se fosse o lado esquerdo e o lado direito. Você não tem como ter o lado esquerdo se você não tiver o lado direito, né? De todas as vezes que você falar do lado direito, você já sabe que tem o lado esquerdo. Então está ali junto, né? Não tem jeito. Bem assim é a verdade e a mentira. Quando alguém fala uma mentira várias vezes e confirma aquela mentira várias vezes, até na mente da pessoa, a pessoa já começa a acreditar que é verdade. Já começa a falar com mais convicção. E aqueles que estão ouvindo, de tanto ouvir essa mentira, passam a acreditar que aquilo é uma verdade. Não deixa de ser mentira, mas passa a levar crédito. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado para não fazer esse tipo de coisa. Uma vez eu li uma história, na verdade não é história, é uma ilustração. Aliás, essa história eu não sei se foi verídica ou se foi ilustração. Acredito que deve ser uma ilustração. Conta-se que em uma cidade tinha um sábio que morava nas montanhas. E todo mundo gostava de consultar aquele sábio, porque para tudo ele tinha uma resposta. E disse que para chegar até a casa desse sábio não era fácil, devido aos obstáculos que tinha. Ele morava em cima das montanhas. Mas era limpinho o caminho de tantas pessoas frequentarem a casa desse homem. E uma certa vez, tinha um jovem daquela cidade, que era um jovem rico. Não era tão rico, mas era um jovem equilibrado financeiramente. E ele se apaixonou por uma jovem ali. E essa jovem era uma jovem pobre, mas era muito bonita e conservadora. E ele queria porque queria namorar com essa menina. Porém, a menina não gostava do comportamento desse jovem que era meio rico. E ela não dava bolas para ele. E ele mandava recado, procurava fazer amizade com os amigos dela e fez de tudo para namorar com ela. E ela dizia não. Pronto. Daqui a pouco ele começou a difamar essa menina. Ela não era muito conhecida na cidade. E ele bem conhecido, porque realmente existe essa questão dos que têm mais poder, eles devem ser mais conhecidos, né? E ele começou a difamar aquela menina na cidade. E todo mundo, de tanto ele falar, todo mundo começou a acreditar. E a menina se recolheu. Ela entrou num estado como se fosse de depressão. E ela parou de andar na rua, parou de sair de casa, ficava só trancada dentro de casa. E depois de um certo tempo, o rapaz começou a imaginar aonde era que estava essa menina, porque ele nunca mais tinha visto ela. Ele até que esqueceu da história, mas não achava mais a menina. Ele começou a pesquisar e descobriu que aquela menina tinha se trancado dentro de casa por conta do mal que ele estava fazendo para ela. Ele se arrependeu e disse: agora o que é que eu vou fazer? Ele disse: já sei, vou procurar o sábio. Subiu a montanha e quando chegou lá ele conversou com o sábio. O sábio disse: conte a sua história, que eu tenho uma solução para ela. Aí o sábio foi e disse: me conta a história. Ele foi e contou. Ele disse: eu fiz um mau testemunho. Comecei a falar da menina tal, e hoje ela é depressiva, ela não sai dentro de casa, ela ficou trancada, porque ela ficou com vergonha do que eu falei, e ela nunca fez isso, ela é uma mulher muito honesta, ela não merecia isso que eu falei. Aí o sábio falou e disse o seguinte: olha, você vai em tal lugar,
e compre algumas galinhas, despene todas as galinhas e coloque as penas dentro de um saco. E depois você volte aqui com essas penas nesse saco. E eu vou dizer o que você tem que fazer. O menino fez isso, trouxe o saco cheio de penas, o saco grande cheio de penas. Ele disse, achando que ali estava resolvido o problema, né? Ele disse, pronto, agora liga o que eu tenho que fazer. Ele disse, olha, você vai continuar subindo aqui nas montanhas, quando chegar naquelas partes lá mais altas, que tem muito arbustos, muito mato, lá venta bastante, você vai sacudir esse saco de penas até não restar nenhuma pena dentro do saco. E deixa a pena levar os sacos. E aí, você volte aqui daqui a 3 dias, não é hoje. Pode passar por a minha casa, pode passar direto, voltar para a sua casa, certo? Com 3 dias você volta aqui. Com 3 dias aquele rapaz voltou para falar com o sábio. E agora, sábio, o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, cadê o saco? Ele disse, está lá na cidade. Ele disse, volte, vá pegar o saco e traga o saco até aqui. Aí ele trouxe o saco, ele disse, agora você volte lá na montanha onde você jogou as penas e colha todas as penas, uma por uma, até encher esse saco novamente. Aí tá difícil. De cara, o rapaz percebeu que ele tinha uma tarefa que é bem provável que fosse impossível de ser feita. Mas ele, com o interesse de resolver o problema, voltou lá. Para surpresa dele, quando ele chegou lá, mal ele viu algumas poucas penas. O vento já tinha espalhado essa pena por tudo quanto era lugar da mata. Ele descobriu que não era possível encher aquele saco novamente de penas. Mas como o homem disse que ele tinha que colher todas as penas, ele foi lá, algumas penas em cima das árvores enganchadas, outras nos troncos, outras no chão, e ele todas as penas que ele viu, ele catou. Todas, até que ele não conseguiu ver mais. Ele conseguiu botar algumas peninhas no cantinho do saco, bem pouquinhas. Foi aquelas que ele encontrou, ele voltou com essas penas. Ele disse, sabe, aqui estão as penas que eu consegui encontrar. Infelizmente, eu não achei mais as penas. O vento levou, o vento espalhou por a mata e eu não consigo saber onde é que elas estão. Aí ele disse, o sábio chegou e disse para ele, olha, você vai voltar para a cidade e você vai falar para todas as pessoas que você falou mal daquela moça, você vai dizer que você estava mentindo e que ela é uma moça séria e que errado é você. Agora tem uma coisa, você falou para um montante de pessoas, um montante de pessoas ficou sabendo da história dessa moça. Só que você só vai conseguir encontrar desse tantinho de pessoas. E mostrou a quantidade de penas que ele tinha recolhido. Para essas outras aqui, nunca mais essa moça vai ser uma moça sincera. Porque você não vai conseguir encontrar mais. Veja quanto é complicado a mentira. Ou seja, quando você espalha a mentira, ama e dissemina a mentira, se você algum dia encontrar-se com a verdade, você não vai conseguir mais resolver o problema da mentira. Ela vai permanecer, causando mal ainda a muitas pessoas. Porque naquele momento não só pecava ele, não só pecava a menina, como também pecavam as pessoas que tinham ouvido. Estavam pensando mal de uma pessoa que não tinha feito mal. A menina estava em pecado por quê? Porque ela se recolheu, não conseguiu, digamos assim, externar a verdade que tinha dentro do coração dela. Quem tem a verdade não pode entender a mentira. Você já ouviu falar que a mentira tem perna curta? A mentira só tem pernas curtas quando alguém consegue levar a verdade. Porque se alguém está falando a mentira e ninguém tem a verdade para falar, quebrar as pernas da mentira, ela vai ter pernas longas, chega longe e não vai ser resolvido o problema. No caso dessa moça foi assim. Ela tinha a verdade nas mãos, mas ela se recolheu como se a mentira fosse maior do que a verdade. E não é.
É para estar enfrentado, né? né? E não é, de forma nenhuma, ela tem que ter enfrentado. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias agora em Provérbios. Provérbios capítulo 12. Irmãos, eu estou dizendo aqui que o texto é Provérbios capítulo 12, mas eu vou confirmar, viu? Porque eu não tenho nada anotado aqui. Mas eu acredito ser capítulo 12. Encontraram o capítulo 12? Amém? Capítulo 12, versículo 19. Pronto, você deixa ele me encontrar ali, viu? O que é que diz o versículo 19, irmãos? Alguém quer ler para mim? O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. O lábio veraz, ou seja, o lábio que tem a verdade, permanece para sempre, mas o que pratica a mentira só por um momento. Vocês entenderam, irmãos? Então, a mentira, ela tem pernas curtas por isso. Porque aquele que pratica a mentira tem pernas curtas, porque alguém vem com a verdade e quebra as pernas da mentira e ela não vai mais para lugar nenhum. Certo? Mas para que a mentira tenha pernas curtas, é preciso alguém falar a verdade. Sim. Não pode, porque eu vi que você for contar uma verdade, ninguém vai acreditar. Então, não acredito que você sabe. Você fica assim, contando que tira todo mundo, chega uma verdade, ninguém vai acreditar. Verdade. Ele contava mesmo uma sinceridade, eu vou pensar que era verdade. Dá para acreditar, né? Mas tudo que você chegar com a verdade, ninguém vai acreditar. Porque você tem costume de mentir. Ninguém acredita contar a verdade. É verdade. É a tendência. Com certeza. Nossos pais vinham sem ter leitura, né? Sem saber da Bíblia, mas sem ensinar as coisas certas. Isso. Essa questão que Desi falou aqui é interessante. Os pais antigamente não conheciam a Bíblia, mas ensinavam os filhos a falar a verdade, né? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, por que isso, queridos irmãos? Sabe por que isso? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus vai julgar o conhecimento que você tem. É por isso que a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Porque quem tem mais conhecimento somos nós. Por isso que o julgamento começa por nós. Né? Começa por nós. Essas pessoas que não conheceram a Bíblia, que não conheceram a verdade, mas que seguiram o que era certo que eles conheceram, com certeza serão julgados da forma como eles conheceram. Certo? Serão julgados assim. Queridos, o versículo 22 do Provérbios, capítulo 12. O versículo 22 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Abomináveis ao Senhor. Mas os que agem na verdade são o seu prazer. Ou seja, os lábios mentirosos é abominação para Deus. Mas aquele que age com a verdade é o prazer de Deus. Amém. E essa mentira e essa verdade, queridos, se refere também à palavra de Deus. Se refere à palavra de Deus. Porque tem pessoas que conhecem a palavra e defendem a mentira como se fosse uma verdade.
Problema. O 9º mandamento da lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Dizer falso testemunho é você mentir. Então, quando a gente mente, por isso que fica fora do céu, quem ama e pratica mentira. Porque é como você amar e praticar idolatria, é como você amar e praticar o homicida, né? É como você amar e praticar o roubo. É um pecado como esse, por isso que te deixa você fora do céu. Então não é uma brincadeira a mentira. Mentira é algo muito sério. A gente precisa nos corrigir em todo e qualquer pensamento mentiroso que vier na nossa mente, para falarmos a mentira. Devemos falar sempre a verdade. Nem que doa. Né? Como se tem gente que diz, fala a verdade, nem que doa. Isso, com certeza. Vamos dizer a verdade, mas tem que ser dita. Tem que ser dita. É isso mesmo. Assim, ó. Essa questão da verdade tem que ser dita? Tem, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Uma verdade pode machucar, ferir e doer? Pode. E a mesma verdade pode ser suave como um sorvete, digamos? Pode. Depende da forma como você vai dizer. A serva do Senhor, Ellen White, ela diz o seguinte, que a verdade não deve ser usada como um martelo para despedaçar as últimas esperanças daqueles que lutam com dificuldade. Então, a forma de você passar a verdade pode machucar também. Às vezes é uma verdade muito boa, você machucou porque é a forma como você passou. Falar do diabo, essas coisas. Ela tinha razão, mas naquele momento ela tinha que receber de outra forma. Então o diabo, um pouco, demônio, que falava logo em casa o que era a verdade. Eu sei. Aí a gente não gostava lá de mim. Não gosta. Mais suave. Não gosta, é verdade. Aí é uma verdade que machucava a gente. É. A gente dava um demônio. Isso. Por exemplo, uma pessoa que age grosseiramente, uma pessoa que age, digamos, de uma forma assim que maltrata o pai, a gente entende que realmente ela está com o diabo no corpo, como diz a história, né? Mas isso. Mas ela poderia chamar de meu filho, vem cá, olha, a Bíblia diz que a pessoa, quando age dessa forma, o diabo se aposta da pessoa, então você tem que cuidar, porque você não está fazendo isso, entendeu? Dando espaço para o diabo se apostar na sua vida. Isso é uma possessão. Depois da pessoa ter entendido e você falar agora, aí a pessoa já compreende, já começa a entender e até buscar mudanças, né? Até buscar mudanças. No momento a gente já estava longe, tentando, né? Ela dizia a verdade desse jeito. Verdade, é por isso que lá em Efésios, acho que é capítulo 6, não lembro qual é o versículo, acho que é versículo 18, que a Bíblia fala o seguinte: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Aí ela foi aos poucos, né? Isso. Os caminhos do Senhor, aprendendo. Né? Ensinar os caminhos do Senhor. Uma verdade pode machucar? Pode. Né? A verdade pode machucar, mas tem que ser dita. Ela se machucou, mas ela disse, era verdade dele, né? Se eu não me engano, eu não me lembro, cara, mas tem um provérbio que fala o seguinte, que a verdade dita ao seu tempo certo é como se fosse maçãs de pratas em salvas de ouro. Algo preciosíssimo. A verdade dita no tempo certo. No tempo certo. Cada verdade vai ter o seu momento. Por exemplo, se eu chegar com uma pessoa que for pregar o evangelho para ela tem um altar em casa cheio de imagens. Aí eu vou ler todos os textos que falam sobre imagem de escultura e vou dizer para ela que isso aqui é do mal, que não sei o que. A pessoa não vai nem aceitar o que você vai dizer mais, que ela vai ficar com raiva. Entendeu? Mas a partir do momento em que você preparou a pessoa, alicerçou a fé dessa pessoa, que ela já está com fé, e agora ela descobre que aquilo é errado, né? É outra coisa. É outra coisa. Né? É outra coisa. Eu me lembrei agora da história da mãe de Tica, né? Depois que ela estava quase morrendo, já bem fraquinha, Tica botando ali os louvores e tal. Ela pediu que tirasse todas as imagens e jogasse fora, né? Mas foi o filho dela que foi jogar, não foi? Jogar fora. Isso é consciência, é o Espírito Santo falando. Foi, né? Mandou enterrar, tá vendo aí? Verdade.
Então, essa questão, assim, a verdade, quando ela chega no coração da pessoa com alicerce, a pessoa não cai. Aos pouquinhos ela vai se alicerçando, vai crescendo, ela vai entendendo que tem que mudar de vida. E algumas coisas tem que jogar fora. Algumas mentiras têm que ser deixadas, né, de lado. Eu conheci um senhor, ele era de Cícero Dantas, ele já é falecido, e tudo que ele via de errado na pessoa, ele dizia: isso que você está fazendo não está certo, porque a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Era a pessoa mais odiada dentro da igreja. Entendeu? Ele era taxado como um chato, como enjoado, como arrogante, como... entendeu? E ele não mentia. Era uma pessoa assim, excelente. Ele dava um estudo bíblico como ninguém. Mas o problema dele era que ele não usava a verdade no momento certo. É como falei com ela, naquele momento ela usou. Entendeu? Mas depois ela foi também, não era? Então, Aí ela conseguia mais. é verdade. Então, assim, ele não sabia usar a verdade no momento certo. Porque tem um momento de você falar aquela verdade, né? Por isso que a Bíblia diz que a verdade dita ao seu tempo certo é como maçãs de pratas em salvas de ouro, em bacias de ouro. Né? Tem coisa melhor do que uma maçã de prata numa bacia de ouro? Né? Isso. Verdade. Precisa ter muita paciência, isso mesmo, para pregar para a família. Você precisa ter muita paciência, muita cautela e conhecimento também. Porque é nas entrelinhas que você vai introduzindo, porque família é mais difícil de se aceitar. Isso. E a coisa, as mudanças que você tem que fazer na sua vida também, porque sem mudanças não há testemunho. Como eu disse aqui para a família, eu passei esse tempo para elas me cobravam mais do que eu estava aqui. Aí eu vi que eu estava dando um mau testemunho para minha filha. Sim. Não estava vindo tudo aqui, porque hoje eu não fiquei, né? Eu não estava vindo. Aí eu vi que eu estava dando um mau testemunho para minha filha, que ela insistia, não, porque ele vai para a igreja. Não, ela viu que aquele lugar é que eu me sentia bem, que eu sabe, que eu saía, que eu... E quando eu estava longe da igreja, eu saía pouco. E o meu espaço de sair é os irmãos, para a igreja, essas coisas, né? E Então, longe da igreja eu saía pouco. Isso aí, socorro, vem de uma consciência do que elas viram você viver anteriormente. Aí entendeu? eu ficou bravo, Consciência. eu, mãe, vai para a igreja, se mãe precisa entender o bagulho, eu vai da vez. O momento era importante, a questão, mas depois, eu não lembro mais nem o que foi. Mas ela ficava me cobrando. Entendi. Então, queridos, para nós finalizarmos, eu gostaria de falar uma coisa. Eu gosto sempre assim de ilustrar com um personagem bíblico, histórias. É interessante porque a gente consegue entender melhor. Sabe uma coisa de alguém que ouviu a voz do inimigo, ouviu a mentira e se deu muito mal? É bem claro da gente ver na parábola do filho pródigo. O filho achou que andar na verdade do pai, andar nos conselhos do pai era ruim. E que lá fora ele poderia viver coisas melhores. Era um engano. Era uma mentira. Você vê que quando caiu para a realidade dele, ele se acabou. Se prejudicou gravemente ao ponto dele reconhecer e dizer o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a casa do meu pai. Né? Ele voltou arrependido e chegou a dizer: pai, me trata como um dos seus empregados. Me trata como um dos seus empregados. Eu não quero nem ser seu filho mais, me trata como um dos empregados. Por que ele entendeu isso? Porque ele entendeu que o mundo é uma mentira, que no mundo não está a verdade, e que na casa do pai, mesmo para um funcionário, vive uma verdade real, que traz felicidade. Não existe prisão maior no mundo do que a prisão psicológica. Não existe. A pior das prisões é a prisão psicológica. Você pode estar no meio de milhares de pessoas, você se sente um preso, engaiolado dentro de uma jaula. Isso quando você não tem a verdade. Ou quando você não pode expressar a verdade que você tem. Entendeu? Quando você não tem a oportunidade de expressar. Apesar de que a verdade, ela sempre vai ter um momento de você se expressar. Né? Se expressar a verdade que você tem. Eu me lembro que uma vez,
aconteceu uma situação em que alguém foi mal julgado. Na verdade, né? Alguém foi mal julgado. E eu não cheguei a viver essa história, mas conheci alguém que viveu bem de perto mesmo. Uma irmã da igreja chegou na casa de uma amiga e quando chegou lá, encontrou a namorada da amiga, a namorada do amigo dela, trancada dentro do quarto, e ela ficou assustada. E como é que ela descobriu que a namorada estava ali dentro? Deitada na cama do namorado. Ela olhou pela gretinha da porta e viu ela lá deitada. Ela se assustou de tal forma e disse: eu preciso dizer a alguém. Chamou o pastor e disse. E aí o pastor reuniu a comissão. Todos os membros da comissão ficaram sabendo que aquela menina da igreja estava indo para a casa do namorado, se trancar dentro do quarto com o namorado. E então, um belo dia, essa menina recebeu uma carta de disciplina. O ancião levou a carta e mandou ela assinar a carta e disse que a comissão ia se reunir para discipliná-la no dia X, lá do mês. E a menina chegou e falou: mas por que eu vou ser disciplinada? Disse: eu não posso falar nada agora. O ancião disse: você pode ir para a reunião de comissão para você se defender. Ela disse: mas por que eu vou ser disciplinada? Disse: eu não posso falar nada. Vá no dia. Quando foi naquele dia, a comissão estava reunida, a menina entrou de cabeça erguida, não sabia porque estava sendo disciplinada, ela não sabia de nada errado que ela tinha feito. E o pastor chegou e abriu o assunto, né? Chegou e disse: olha, minha irmã, você vai pegar uma disciplina, talvez seja uma remoção mesmo da igreja, porque você estava trancada no quarto com seu namorado e você tem feito isso constantemente. Você sabe que a Bíblia fala sobre essa questão. Ela disse: eu? Ela disse: sim, nós temos prova. Ela disse: então chama a prova. Aí essa irmã que tinha visto fazer parte da comissão estava presente. Aí disse: fala, irmã. E essa irmã era amiga dela, muito amiga, mas não chegou a falar nada para ela, falou para o pastor, né? E a história já estava aí, já para disciplinar ou remover a menina como rol de membro da igreja. E a irmã foi e disse: irmã, eu vi que você estava deitada na cama do seu namorado, em tal dia, eu andei lá e eu estive pesquisando, as pessoas falaram que você estava indo todos os dias para lá, que demorava muito tempo, e a mãe do menino às vezes saía para trabalhar, e você ficava lá, tal. Aí ela chegou e falou: ah, tá. Então você é disciplinada porque eu entrei na casa do meu namorado e fui para o quarto dele. Aí chegou o pastor e disse: se você é removida do modo de membros da igreja por causa disso, pode ser. Ela disse: olha, na casa da minha mãe está reformando, os pedreiros ficam o dia inteiro batendo, bofe, quebrando piso, quebrando parede, ajeitando teto, e eu estou num período de provas, estava no período de provas, e todos os dias eu ia para a casa da minha futura sogra, e eu ia estudava realmente no quarto do meu namorado, só que ele está viajando, tem mais de 20 dias que ele está viajando, ele não está aqui. Então vocês estão me julgando por uma coisa que eu não fiz. E a pessoa que me falou disse que todo mundo da comissão baixou a cabeça e ficou ali como se fosse um caramujo, enrolado de vergonha. E inclusive a amiga, né, ficou morta de vergonha por estar falando uma coisa dessa, porque não chegou e chamou a amiga para saber o que era que estava acontecendo, né? Levar o caso para a comissão e envergonhar a menina daquele jeito. Aí a menina chegou, abriu a Bíblia. Leu um texto falando sobre o julgamento falso.
que desceu a madeira no pessoal da comissão, inclusive no pastor. Ó. Né? Ela deu uma lição de moral a todo mundo ali. Ela disse: eu estou falando isso, não estou com raiva de ninguém, mas eu estou extremamente feliz. Isso que ela falou: eu estou extremamente feliz que vocês me julgaram, uma coisa que eu tenho consciência de que eu não fiz. Agora, se eu tivesse feito, eu ia sair daqui arrasado. Eu ia sair daqui arrasado, mas eu estou extremamente feliz porque eu não fiz. E diante de Deus, vocês podem até me disciplinar e me remover como membro da igreja. Mas diante de Deus eu estou justo e eu tenho certeza disso. Né? Então essas questões aqui a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa, nem tudo que parece é, né? Nem tudo que parece é. Amém. E quando se tem uma verdade, não se baixa a cabeça. Se levanta a cabeça e se fala a verdade como ela foi. Ela foi o contrário da outra, né? Oi? Foi o contrário da outra Ao história. contrário da outra, outra se recolheu, não levou a verdade. E ela foi e falou. Aí. Porque ela poderia ter chegado e disse assim: quero uma audiência em praça pública com você e todas as pessoas que falou de mim. Isso. Ia no delegado da cidade, ia em qualquer lugar. Eu quero, no mínimo, 300 pessoas na praça. Para ele envergonhar ele. Você me chama uma pessoa que viu fazendo o que você está dizendo que eu fiz. Me chama uma prova, porque se você não tiver prova, você vai sair envergonhado daqui. Me chama uma prova, né? Tinha envergonhado ele ali, tinha acabado a história. Ele que tinha que ficar por ruim, né? Mas ela se recolheu. A verdade precisa ser dita no momento certo. Salvas de prata, ou maçãs de prata em salvas de ouro. Não é verdade? Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós nunca tenhamos medo de falar a verdade, mas que a mentira não saia da nossa boca, como falso testemunho. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos irmãos? Vamos lá. Vamos orar. E eu vou partir e deixar vocês. Nem a lição da escola sabatina todos, porque a lição que eu estudo agora é a lição dos adolescentes. E nem imaginava que eu vim para cá. Mas próxima semana, próximo sábado, pela graça do nosso Deus, eu vou estar aqui com vocês do início ao final. Vamos botar o papo em dia, inclusive a lição. Tá bom? Bem. Pela graça do nosso Deus. Vamos orar então. Santo e bondoso Deus, te agradecemos, ó Deus, porque a tua verdade invadiu nossos corações. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos a luz do Teu Espírito sobre cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito